como é bom estar na tua casa, erguer as nossas vozes para te louvar, mas também abrir os nossos ouvidos para te ouvir. Senhor, obrigado pela vida da pastora Sheila, tua serva, Pai. O Senhor a escolheu para estar nessa manhã aqui, trazendo a mensagem aos nossos corações. O Senhor já falou com a tua filha, Pai. Agora fale através da vida dela, mais uma vez. Que nós sejamos abençoados, Pai, através desta palavra que vai fluir pela vida da pastora Sheila até os nossos corações. Bendito Deus, nosso Pai, fala conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido a você a acessar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas ou Efésios? Efésios 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 10 ao verso 18. O pastor, um pouquinho antes aqui, falou dos desafios que nós vimos, né, durante esses dias, essa semana na cidade do Rio de Janeiro. E nosso papel é orar e agradecer a Deus o tempo todo do cuidado dele conosco, orar pelas famílias e orar por tudo que está acontecendo, que seja direcionado pelo nosso Deus e que a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, possamos fazer o nosso papel de não ser como pessoas insanas ou falando meninices, mas que nós possamos ser um canal de Deus para a vida de pessoas, porque nós somos a ponte de acesso que declaramos, apontamos o caminho, e às vezes tem situações tão perto de nós, e às vezes por um ato racional nosso, que a gente fica bravo no momento de assalto ou de qualquer outra má conduta. Eu, então, que já passei por algumas situações aqui mesmo na cidade, em outros momentos também no Rio, e você é abordado ali. Ontem, antes mesmo da Thaísa chegar aqui para o culto, a polícia foi abordar 2 rapazes numa moto, e Thaísa chegou aqui em prantos, porque o policial chora a mãe de um ou chora a mãe do outro, e a tensão está implementada no estado do Rio de Janeiro. E Thaísa chegou muito assustada lá em casa, porque o policial ficou botando arma na cabeça, e ali tinha 2 à frente que eram infratores, mas ela que estava no Uber moto, né, Robert, que eu já pedi para não utilizar mais, né, agora estou pedindo no altar, então acho que é melhor você obedecer a mamãe, né, porque, né, pastor? Porque não bota capacete e não sabe quem está guiando a moto, e aí, desculpe aí quem vive à mercê disso, né, é o seu trabalho, mas então que tenha uma maneira melhor de se identificar o Uber moto, porque é risco, né? Então, a gente também tem que saber escolher, né, Robert? Então, ou você termine a sua habilitação para você dirigir o carro da mamãe, né, ou guarde seu dinheiro para comprar o seu carro, mas com a habilitação nas mãos, né? E pare de usar Uber, moto. Pare de vir de moto. De carro. Uber, moto, carro. Uber, carro. Ônibus. Bem, obrigado. Tem tarifa 0 nessa cidade hoje. Você não precisa gastar nada. É só ir ali e vir de ônibus. Muito bem, doutora Carla. Muito bem. E aí a gente tem que se colocar e vigiar para que nós possamos ser esse canal de bênção na vida de pessoas que estão com seus corações dilacerados e uma justiça humana, mas nós pedimos a justiça do Senhor. E aí a palavra do Senhor vem direcionar a gente nessa manhã, em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, dizendo assim para nós: finalmente, irmãos, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém, meus irmãos? Palavra do Senhor para nós nesta manhã. E a provocativa, quando nós falamos em se revestir ou vestir, nós precisamos primeiro reconhecer que precisamos estar preparados. E os desafios, a tecnologia mudou, avançou, ela começou a existir, ela criou um engajamento muito bom, ela tem seu lado positivo, vertentes de leis e normativas na sociedade se mudaram, umas para pior, outras para melhor, ou para trazer pelo menos para um senso comum, mas a palavra do Senhor é a mesma e ela é imutável e ela não muda, e ela que é o direcionamento da nossa vida. Nesse momento aqui, nesse contexto da história, a carta aos Efésios estava orientando a eles para que eles pudessem finalmente se fortalecer no Senhor. Hoje nós estamos muito vulneráveis não é nem só aos ataques do inimigo, porque ele não parou de ser inimigo e ele vai continuar. Satanás não parou de ser Satanás, não parou de ter suas estratégias, suas sutilezas, mas muitas das vezes, por nós não escolhermos nos fortalecermos no Senhor, a fonte que está fortalecendo a sua mente, o seu coração e o que você está ouvindo ou lendo, ela está fragilizada daquilo que de verdade vai fazer você e eu permanecer firmes no Senhor. Não sei se foi Laís antes de ontem, que eu vi um videozinho mostrando uma igreja quase vazia e fazendo um apelo para que as pessoas voltem a sentir prazer em estar cultuando ao Senhor, não mais quando ela está impedida e a ferramenta da tecnologia é positiva, mas ela sinta prazer de se fortalecer no Senhor juntos e tendo a comunhão, procurando viver em comunhão e suportando o lamento um dos outros, aqui como hoje foi compartilhado do pai da irmã Monique, que carece das nossas orações, mas ela é muito vazia e fria quando você não tem proximidade, e essa fragilidade está implementada desde o período que nós passamos, para a graça de Deus, pelo período da pandemia, que foram criando ferramentas para aquele momento, mas essa ferramenta ela não pode ser contínua hoje. Se você tem condições de vir e estar sentindo prazer em cultuar ao Senhor, na casa do Senhor, com os irmãos que separaram aquele tempo para um culto racional ao Senhor, de gratidão, como o pastor nos conduziu aqui, que já ao amanhecer a gente já é para acordar numa alegria sem fim. Não é isso, não é todo dia isso que acontece conosco, porque nós somos meninos imaturos, às vezes, mas nós já deveríamos acordar. Lá em casa, o Marcelo acorda com a velocidade dele bem pouquinha, e eu querendo falar, e às vezes ele fala, então, fica quietinho agora, depois a gente conversa, mas eu quero conversar antes de sair, e aí, mas eu já entendi que é o tempo dele, e aí eu tenho que ir de vez em quando dando uma sacudida para acorda um bocadinho aí para escutar. Cada um tem uma velocidade desse tempo, né? E eu quero falar de manhã.
E às vezes à noite, quando ele está com a velocidade dele no máximo, a minha já baixou, eu já estou apagado, já estou apagando. Não, depois a gente pode conversar sobre isso. E a gente está em busca, aos 35 anos de casado, a gente está em busca desse equilíbrio aí, dessa bateria. Que às vezes a minha, às vezes não, todo dia de manhã eu já acordo desse jeito aqui. E ele bem devagar. Aí quando é meio-dia e pouco, que o mundo está caindo da minha cabeça no trabalho, ele liga. E aí, tudo bem? Como é que tá? Tu pode falar rapidinho, que eu estou ocupada agora? Ele aí, viu? Você queria conversar aquela hora, mas aquela hora era 6h30, não era meio-dia e meia. Meio-dia e meia já avançou muita coisa. Então, eu e ele fica sempre buscando esse equilíbrio aí. Vê se não é assim que nós precisamos fazer na nossa vida diária de devoção, adoração e serviço a esse Rei que nós acabamos de declarar em canção, que nele nós, Jesus, ele vence tudo. E aí, a orientação à igreja de Éfeso aqui era dizendo para eles, olha só, revistam-se finamente, fortaleçam-se na força do poder do Senhor. E às vezes, pelas avalanches de situações circunstanciais, ou na nossa vida, ou ao redor de nós, nós esquecemos que nós servimos a um Deus que tem poder. O poder permanece vivo no Senhor que nós servimos. Então há poder no nome de Jesus. Se fortaleça nesse poder, porque se você e eu não estivermos fortalecidos nesse poder, a armadura vai te atrapalhar. Porque você não vai saber nem o que vai fazer com aquela armadura que está. Você nem entendeu a potência que você está nas mãos com aquela armadura. É a mesma coisa quando você pega um carro que tem 1.0 no motor e quando você pega um carro que é outro, que eu não sei falar aqui. Que quando tu anda num 1.0, eu andava numa Fiat que me deram, falei, meu Deus, tu pisa e o carro não anda. Mas ele já deu o que tinha que dar. Agora tem outro que tem um outro tipo de motor, 2.0, sei lá o que é, que mal tu aperta primeiro o carro, zoom, vai embora. Claro que aqui não dá para a gente fazer esse zoom, porque Montaréu te cobra mola, sinal, mas quando tu está numa pista que dá para você andar num bom, que mal você vê, opa, já passei do 100, deixa eu tirar o pé, você sente essa velocidade. Eu e você somos uma potência na mão do Senhor, não é pelo saber, nem o título que você tem, nem no diplomato que você tem, nem na parte acadêmica que você tem. Nós somos uma potência na mão do Senhor quando nós estamos fortalecidos no poder que há no nosso Deus. Aleluia. Quando nós estamos fortalecidos no poder que há no nosso Deus, ninguém consegue parar nós. Mas esse ninguém consegue não são os desafios pessoais. É quando eu e você está numa praça de Heliópolis, como eu vi o pastor Douglas que postou na sexta-feira, no evangelismo, e você está cheio de poder e autoridade de parar um jogo e fazer um desafio. E o que deu o desafio? Vocês perderam, mas o desafio foi posto. Eles tiveram coragem de entrar naquele jogo e de alguma forma, olha, o povo de Cristo Jesus estava ali naquela praça ali anunciando ao Senhor. Eu estou falando na praça, mas às vezes é você no seu trabalho, às vezes é você na rua, é num ponto de ônibus, no caos que se estabeleceu essa semana na cidade do Rio de Janeiro, que aqui nada tinha de anormal. Eu só fui saber o que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro quando eu saí de uma unidade escolar, que por acaso, que eu acho que eu só tenho aquele bendito vestido vermelho, e no bendito dia eu estava de vestido vermelho. E quando eu saí de uma creche, ao moço do outro lado, ô secretária, de vermelho, secretária. Eu falei, ué, é porque era a festa das cores e a cor que caiu para mim era vermelha. E eu fiquei, por que ele está falando isso? Hoje é azul, secretário, dá para botar vermelho, hoje não. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Demorei a saber o que estava acontecendo. Quando eu fui chegar, e todo mundo, cheguei na secretaria, todo mundo indo embora. O que houve? Quem mora longe? Quem não mora aqui em Belfor Roxo? E aí é que eu fui me ligar. Bem fortalecida no Senhor, e mesmo em meio a esse caos, que quem passou aquelas situações tão desafiadoras que não dá para se alimentar na televisão, senão a tua alma vai embora junto com a dor que está estabelecida ali. Fortalecer no Senhor é você ser canal do Senhor o tempo todo, em situações mais inusitadas, inesperadas, não só num ambiente provocado, como um ato de evangelismo, como teve aqui na sexta-feira um trabalho social com as mulheres, que pessoas vieram trabalhar mesmo em ponto facultativo, vieram aqui, foram acolhidas aqui, pessoas de fora foram acolhidas aqui com o amor de Jesus. São situações inusitadas, que às vezes numa fala, e aí tudo bem? Esse tudo bem não está tudo bem, aí a pessoa vai
vai e entra na conversa. E você, fortalecido no Senhor, mesmo em meio às circunstâncias desafiadoras da minha vida e da sua vida, nós temos o que oferecer, porque a fonte do Senhor é inesgotável em nós. Aleluia. Quando isso está vivo em nós, a armadura de Deus, ela é completa de virtude espiritual, irmãos. Nós não vamos sair aí agora com um capacete, a não ser, Robert não mais, mas se for entrar numa moto, bota o capacete, porque ainda é irresponsável e não usa o capacete. E a gente está vendo aí pessoas pertinho de nós aqui, pertinho, né? Na China não, na Joaquim da Costa Lima, perder a vida porque estava sem capacete, um acidente que parecia pouquinho, mas para quem fez autoescola e estudou um pouquinho, se você está a 40, você bate a 80, se você está a 80, você bate a 160. É o impacto do corpo, pessoas perdendo sua vida. Mas se essas virtudes espirituais da armadura de Deus não estiverem em nós, nós não vamos estar capacitados. Não é para essa guerra que eu preciso ter um fuzil na mão, uma arma na mão para o enfrentamento, mas são contra aquilo que nós não estamos vendo, mas sabemos que existimos, que são as forças espirituais do mal, que de maneira subliminar, ela vem com um desânimo, uma prostração, um olhar detalhado demais, aguçado demais na fragilidade do outro, e você vai parando de ser a potência fortalecida no Senhor, e vai perdendo a potência que você tem. É como se dá uma Ferrari na mão de uma criança que não sabe nem dirigir um Fusca, quanto muito menos uma Ferrari. Se isso não estiver intrínseco em nós, nós não queremos uma denominação, ou a nossa igreja com mais de 70 anos aqui, para contar história para a nossa denominação honrosa. Não. A nossa denominação honrosa, ela faz diferença porque tem pessoas que se fortalecem no poder de Deus e vai para os campos missionários, aqui ou em outro estado, em outro país, mas elas estão fortalecidas, revestidas de virtude espiritual. E virtude espiritual não se compra numa cadeira acadêmica. Virtude espiritual você adquire com a sua vida rendida aos pés do Senhor, enchendo a sua vida, transbordando do fruto do Espírito do Senhor, e aí o fruto vai permanecer, e aí vai passando o tempo, a gente só olha a cronologia do tempo, que faz parte da sociedade da vida, mas nós não precisamos ficar presos a isso, porque a nossa força, ela não é frase de jargão, é palavra de Deus, a nossa força vem do Senhor. Então, para que eu possa estar com essa expressão viva em mim, a armadura de Deus, que é traduzida da palavra grega, que se refere, na época, o equipamento de complemento de um soldado na infantaria. Panóplia, ou panoplia, que vem de pan, que significa toda, e roupa, que significa armas. Nós não podemos ir para uma guerra todos os dias ao acordar. Graças a Deus, Senhor, dormi e acordei, porque o Senhor nos sustentou. E saio despreparado para a guerra. Estou indo para a guerra. Naquele dia, o inimigo de nossas almas já preparou alguma fragilidade, sempre, sempre. E a gente não tem que estar nem aí para a fragilidade, porque a nossa força não vem dele, mas quando eu estou revestida da virtude do Espírito, quando eu estou... E aí, de uma forma natural, isso vai estar atrelado à minha vida devocional, como eu estou me relacionando com Deus, como eu tenho me alimentado com a palavra, como eu tenho conversado com Deus em oração, porque lá no versículo 17, 18, ele começa a orientar, olha, apresente tudo isso, tudo em oração, em conversa diária com Deus. Essa virtude espiritual, essa armadura espiritual é formada de diferentes elementos e cada um de nós com as suas características. Uns são mais aquietados, outros são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos, mas você é uma potência na mão do Senhor. E aonde quer que você esteja, você é chamado para dizer que nesse Deus há poder, não mudou nada, não mudou. É coisa de Deus. Mas tem alguém ali para dizer que é coisa de Deus? Não adianta a gente falar como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí, envia-me a mim, você está na padaria, envia-me a mim, você está no ônibus, envia-me a mim, você está no metrô, envia-me a mim, você está esperando o avião ali, a hora de fazer o embarque. Que no Congresso das Pastoras eu simplesmente perdi. Estava de frente para o portão e não escutei. Eu estou, não vai chamar o meu não? Passou a hora...
Perdi. Quando eu cheguei perto do moço, falei, vou voltar. Ele falou, olha lá, acabou de sair. Falei, mas eu estou aqui, o papel está aqui, eu estou dizendo, perdi. Se vocês perguntarem como é que eu perdi, não sei. Sei que eu abri a boca a chorar, nem era com ele. Como é que pode? Eu estava chorando de mim mesmo, eu estou aqui, me distraí, perdi. O que aconteceu? Não sei, perdi. Aí veio rápido na minha cabeça, não é para eu ir. Não é para eu ir. Mas fiquei em pé, eu falei, e a minha mala? E ele não falava comigo, ele não me dava atenção. Meu Senhor, e a minha mala? Eu segurando, Jesus, não deixa eu falar alto aqui. Senhor, minha mala, eu só quero pegar minha bagagem. E ele só apontava para um lugar, mas eu não estava entendendo o lugar. Aí eu achei um local da concessionária, eu fiquei em pé lá, falei, como é que eu faço para pegar a mala? Vai sair ali, 10 minutos, 15 minutos, 25 minutos, 30 minutos, vai sair aonde? E elas batendo papo, Cheguei perto dela, posso falar? Quem é o responsável aqui da... Não, mas o que é? Não, eu não quero mais falar com vocês, eu quero falar com o responsável. Eu estou aqui há mais de 35 minutos esperando a bendita bagagem. A senhora tem algum problema mental? Eu falei, eu não sei, a senhora é médica? Se a senhora for médica, puder fazer algum exame, eu só quero falar com o responsável, eu só quero a minha bagagem. Só quero a minha bagagem, só. Eu já tinha desistido de ir para São Paulo. Não vai dar tempo mesmo? Não, a gente vai resolver. Mas depois de eu me acabar em chorar, elas estavam ali, aí, né, tá nem aí, que eu estava chorando, elas estavam nem aí, e nem está aí, o ser humano está assim, ó, está nem aí, tem alguém chorando no meio da rua, a gente passa batido, nem aí, não, a gente está revestido de uma armadura, uma virtude espiritual que nós temos, o que essa sociedade está carente de ter, amor, Cristo Jesus. E aí veio o responsável, eu só falei assim, eu só queria minha bagagem, mas como é que a senhora perdeu? Eu não tenho explicação, senhor, eu estava sentada ali, eu não sei o que deu na minha cabeça, eu não sei, eu não ouvi chamar. E depois descobriram que realmente me deram um papel, que eu estava num portão e o voo foi no outro. Então eu não estava todo errado, mas também já descobriu, eu já estava pedindo o menino para vir me buscar, porque eu ia voltar para casa. E aí resolveram achar um outro que me levava para Congonhas, eu acho, se não foi isso, e de Congonhas eu fui para o local, e depois deu tudo certo, e está tudo bem, e só serviu para eu ficar mais atenta agora se eu estou no local certo mesmo, eu perguntar, porque eu fui confiar no bendito papel e estava em frente ao portão errado, mas o erro não foi meu, o erro foi da companhia. Mas tudo bem, eu sei que depois eu fui privilegiada, que aí me botaram numa cadeira na frente, toda hora, a senhora está bem? Eu estou bem, mas eu acho que eles acharam que eu tinha um probleminha na cabeça. Porque depois, até na hora de sair, eles ficaram me guiando até o carro. Eu falei, eles estão achando que eu estou doente, mas eu não estava doente, não. Simplesmente eu perdi. E a gente, às vezes, não está distraído, não? Duvido. Mas não é distraído do dia a dia, distraído das oportunidades que vêm até a nós. Eu e você temos a possibilidade de escolher a cada amanhecer, se revestir da armadura que vem do alto, para quando você estiver em alguma situação diferenciada, você transforme o ambiente, porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Agora, dia 15 de outubro, festa de professor numa das escolas. Mas era feriado, mas aqui não foi feriado, só é feriado para o professor, para a secretaria não é. Me chamaram, eu fui. Cheguei lá, estava tudo muito bem. Falei, Fernanda, vamos ficar meia horinha para não atrapalhar a festa do pessoal aí. E aí vamos fazer homenagem para as professoras. Só que o diretor resolveu lembrar da mãe que morreu. E aí ele começou. Eu fui muito acolhido aqui em janeiro, porque a minha mãe morreu. E eu preparei, aí começou, a mãe morreu, aí ele começou a chorar, aí começou o clima a mudar, a festa já não era mais festa. Começou, quem perdeu sua mãe começou a chorar, e eu falei, ué, gente, aí ele bota a música do Roberto Carlos, que eu nem sabia que a Lady Laura era a mãe do Roberto Carlos. Lady Laura, me leve para casa, Lady Laura, me conta uma história, e todo mundo, eu estou, gente, o que é isso? O moço que estava operando o som saiu e falou, deixa eu me juntar a vocês, que a minha mãe morreu segunda-feira. Eu falei, meu Deus. E todo mundo chorando, eu olhei para minha irmã, falei, meu Deus, e aqui dentro de mim, meu Deus, se eu reclamei da minha mãe hoje, o senhor me perdoa, que a minha mãe está viva. Pô, eu falei, eu não estou aqui para isso não. Aí eu falei,
Acabou, aí acabou. Quando eu penso que vai acabar, alguém pega o microfone para falar do que passou no passado. Aí, quem foi humilhado no passado, danou a chorar. O espírito de choração. Eu falei, está repreendido isso aqui, gente. Aí eu virei, diretor, isso aqui, vai fazer agora o desfile dos professores? Quer chamar, não, os professores, para ver se sai aquela coisa. E depois eu comecei a ficar em oração. Gente, isso está repreendido. E aí, Deus deu a oportunidade ali naquele momento de... O som não deu bom, tipo assim, Marcelo, olha o som. Aí o Marcelo ficou, ninguém me avisou. E ficou discutindo o diretor e o moço do som, não botava música para a diretora cantar. Aí uma pessoa que estava lá conosco viu um pandeiro, pegou um pandeiro e falou, canta aí, secretário. É para me cantar? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. E ele batendo no pandeiro, glória a Deus. As professoras passou tudo desfilando. E eu só podia cantar só esse pedaço, mas eu ainda fui no principal. É difícil quando a gente está na prova e vem um atribulado, enviado do diabo. E a minha irmã Sheila, o estado é laico, isso vai dar ruim para você. Agora eu já comecei. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. E no final deu tudo bem, veio umas pessoas lá orar. Obrigado, tá? Porque a senhora é engraçada, mas a senhora tem uma energia boa. Que energia boa é? Energia boa transformou o ambiente daquele lugar. E está repreendido. E eu falei, Fernando, tu também para com essa cara de choro. Ela, não, eu estava vendo aqui que eu estou juntando dinheiro para levar meu pai e minha mãe no show do Roberto Carlos. Eu falei, esquece! Vai lá ver ela, que ela vai ficar mais feliz do que você levar ela no show do Roberto Carlos. E se a gente chegar agora na outra, tiver esse clima, a gente já vai chegar cantando. Porque eu e você fomos chamados para transformar o ambiente de qualquer lugar. Não é com a sua caráter, não é com o seu jeito, não. É com a essência de Cristo que habita dentro de você. Não perca a oportunidade. A Bíblia nos ensina não para usar só quando estiver em momentos desafiadores. É para a gente estar revestido do poder que vem do alto, revestido do capacete da salvação, da couraça da justiça. Olha, a nossa mente, ela tem que estar conectada o tempo todo. Nós estamos aqui, mas em breve, muito em breve, a hora que o meu Senhor quiser, Ele voltará para buscar a sua igreja. Nós estamos aqui de passagem. Se o Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus, nós estamos prontos. Mas enquanto nós virmos aqui, estivermos, que nessa manhã seja manhã de fortalecimento no Senhor. Desde o início do culto, no momento de devoção, de dedicação de vidas e bens, gratidão e pedidos de oração. Mas eu e você não somos meros espectadores, não, nem você que está na sua casa. Faça aí desse momento da sua casa uma oportunidade de se alimentar daquilo que Deus tem para você. E ainda tem mais, que é o momento da gente estudar a palavra na escola bíblica dominical. Se você está perdendo o seu tempo, por quê? Não dá para se revestir de vento, de frases motivacionais ou de pedaços, recortes de uma mensagem. Você e eu precisamos estar atentos ao que Deus tem para nos usar, porque de verdade não foi frase de jargão, não. Deus tem um plano em cada criatura, desde a hora que nos formou no ventre da nossa mãe. Então, que possamos, como igreja do Senhor, ser revestidos do poder que vem do alto. Aleluia. Palavras é fácil, e as virtudes, elas não se compram, elas se têm, elas se adquirem com uma vida relacional com Deus. Nós não somos uma maquiagem. Nós não estamos atrás de seguidores na internet, no canal da nossa igreja, no YouTube, nem no Instagram. Nós somos filhos e filhas amadas de um Deus vivo, e que como missionários do Senhor, que fomos chamados para anunciar o amor de Jesus, para batizar pessoas, para pessoas descer as águas do batismo, porque elas entenderam o plano de salvação. Eu e você precisamos estar revestidos, porque as guerras, elas não param. Os contra-ataques do inimigo, ele vem de todas as formas. E eu não vou perder o meu tempo, nem o seu. Nós não viemos aqui para ver o que o inimigo faz. Eu sei o que Deus pode fazer com um coração e uma mente aberta para que Ele possa agir em nós. Quando nós nos vestimos da armadura de Deus, nós estamos envolvidos de tamanha forma que a batalha intensifica, mas o poder de Deus também. Quando começa tudo dar muito, e não é superstição, superficial. Está repreendido, crente supersticioso. É só fazer isso, acontece isso. Gente, o inimigo é inimigo de qualquer forma.
Mas Deus é poderoso e faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Quando eu e você entendemos do nosso comprometimento, quando estamos revestidos da armadura de Deus, independente do que está estabelecido, a beleza do plano eterno do soberano Deus para a salvação, eu e você somos esse agente da salvação em qualquer lugar que estejamos. Seja numa escuta de uma dor, ou numa declaração de desânimo, ou muitas das vezes a pessoa não está enxergando porque os seus olhos estão cobertos ainda, lameados no pecado, mas o bondoso Deus, Ele está disponível o tempo todo para eu e você se envolver com aquilo que vem do alto para as nossas vidas. E não vai depender do nosso pastor, da liderança da nossa igreja. Nosso pastor, os diáconos, o corpo diaconal, o ministério pode fazer tudo de uma forma excelência para o Senhor, mas se o seu coração e a sua mente não estiver disponível para isso, o que vai ficar na sua mente é igual, tem uma irmã que fez um hino agora, acho que é Sara Farias, e ela fala das vozes, e eu sei que numa frase que chama a minha atenção, preciso calar todas as vozes, menos a sua. Nós não podemos deixar de ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor nós não podemos deixar de ouvir. E aí é verdade. Aí ela fala um pedacinho, é verdade. Verdade, para mim faz todo sentido. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu vou perecer. Sua voz é livramento. A voz do Senhor nos traz paz, ela nos dá direção. A voz do Senhor. Você está parando para ouvir a voz do Senhor? Ou você só para ouvir a voz do Senhor através de quem estiver aqui, ou em qualquer outro local, ou uma quarta-feira no jardim de oração, através daquele que está conduzindo. E você, no seu secreto, você está ouvindo a voz do Senhor? É dessa forma que a gente se fortalece no Senhor. É assim que se fortalece no Senhor. Não vai depender. Vai depender, sim, claro, aqui é a reunião de todos os santos. Ontem alguém fez uma brincadeira, hoje é dia dos homens. Eu falei, todos os santos, né? Brincadeira boba, não é por causa do homem, nem mulher. Todos os santos, quem são os santos? Os que escolheram viver separados, os que desceram as águas do batismo, os que confessaram Jesus como seu Salvador, aqueles que vivem separados para o louvor da glória de Deus, que gasta a sua vida para engrandecer e exaltar o nome do Senhor, aonde quer que esteja. Hoje, Novembro Azul, destaque aí para os homens, acabou o Outubro Rosa, vem o Novembro Azul. Que Deus abençoe aqui os homens dessa igreja, que possam cuidar do templo do Espírito, que é o seu corpo, mas também só faz isso quem está conectado com a virtude que vem do alto, com o fruto do Espírito, porque ninguém vai botar armadura com o seu corpo fragilizado, e o meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, homens e mulheres, cuide-se. Faça a sua parte. Mas, voltando à essência do que eu queria falar, este local é um local sagrado. Em que sentido? Pessoas escolheram viver separadas para Cristo, e aqui a gente une a nossa fé. É separado. E o que tiver fora disso, precisa sair em nome de Jesus. Porque aqui quem habita é o Espírito Santo de Deus em nós, e o poder de Deus que vai nos aperfeiçoando em nossas fragilidades, em nossas fraquezas. Mas se eu não estiver fortalecido no Senhor, eu só vou ver fraqueza, eu só vou escutar as muitas vozes separadas, vozes desconectadas daquilo do que Deus quer falar para nós. Por 2 vezes o texto diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Satanás continua preparando cilada. Cilada na fala, cilada na família, cilada na rua, qualquer tipo de cilada.
O problema, quais são as ciladas que ele vai preparar? Eu é que preciso estar fortalecida no Senhor, revestida da armadura de Deus, fortalecida no poder de Deus. E no poder de Deus, eu vou continuar orando por aqueles que estão enfermos. No poder de Deus, eu vou honrar os idosos, como foi honrado aqui há 2 semanas atrás. No poder de Deus, pessoas vão descer as águas do batismo. No poder de Deus, mais pessoas sentirão sede de se alimentar da palavra de Deus. No poder de Deus, nós ficamos vendo as estratégias que Deus vai dar. Vamos fazer isso. A juventude agora está perto de chegar ao acampamento. Cada ano é uma coisa diferente. Mas tudo tem que estar revestido no poder de Deus, porque senão vai ser só mais um evento. A gente não é promotor de evento, não. Isso aqui é a casa do Senhor. A casa do Senhor. E na casa do Senhor tem pessoas separadas, fortalecidas no Senhor. E onde tem pessoas separadas, fortalecidas no Senhor, tem manifestação do poder de Deus. Que manifestação do poder de Deus? Pessoas que têm a mente de Cristo hoje. Que têm buscado pessoas que vai querer seguir você, porque você segue a Cristo. Porque você tem essência de Cristo. Sem essência, você vai parar, você vai ser um robô. Vem para o culto domingo de manhã. Quem é que prega de manhã? Hoje é o pastor Davis. Amanhã vai ser Zélia. Depois, pastora Tânia. Depois, pastor Douglas. Depois, a Carla. Você já sabe, todos os pregadores aqui. Aí depois, o Lohan. Aí depois, o Felipe. Aí depois... Para com isso. Quem sobe nesse altar, mesmo que a gente conheça o rosto deles há 20 anos, há 30 anos, há hoje, eles são direcionados para ser canal de Deus para a nossa vida, mas vai depender de como você está recebendo. Irmãos, eu olho para a irmã na igreja, eu tinha 13 anos quando eu entrei nessa igreja, a igreja está aqui. Eu lembro daí na igreja, alguma coisa que tinha na igreja pequena lá embaixo, uma mesa que tinha na frente, eu lembro dela assim. A pouca memória que vem aqui na minha cabeça aos meus 13 anos de idade. E quando eu passo pela aquela galeria que o pastor fez ali em honra aos pastores, quando eu vejo o pastor Lino, eu falo, olha ele aí, meu Deus, que mandou eu ir devolver os doces de Corme Damião todinho. Falou, pastor, viu, o pastor não viveu para ver isso, mas valeu a pena. Aqui, irmã, a igreja está aqui, para mim. Eu estou com 53, tem 40 anos, eu tinha 13. Essa mulher estava aqui, e até pouco tempo ela estava dentro de classe de escola dominical, estudando, ministrando aula, e ela continua aqui. Isso aqui é parede, já mudou as cadeiras, o pastor já mudou. Quantos pastores já passaram depois do pastor Lino? Pastor Davis chegou com o cabelo já foi. Pastor Davis não era vovô, agora já é avô de um, já está vindo outro, daqui a pouco vem mais. E o tempo vai passando, mas se não tiver fortalecido no poder do Senhor, acha defeito, haja fragilidade e para. Minha provocativa nessa manhã, para a gente orar e encerrar esse momento de reflexão na palavra de Deus. A importância de estar revestido do poder de Deus reforça a ideia que precisamos o tempo todo se alimentar daquilo que de verdade faz diferença na nossa vida. Não adianta eu ficar falando aqui dos ornamentos dessa armadura. A orientação a Efésios, ele vai falando, olha assim, mantenha firme, com o cinto da verdade, couraça da justiça, pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Nós somos os que anunciamos as boas novas da salvação. Mas sem revestimento da armadura de Deus, nós vamos ser só uma voz, um som vazio aí fora. Mas com a chancela do poder de Deus em nós, com o nosso relacionamento em Deus todos os dias, mostrando as nossas fragilidades e buscando nele o aperfeiçoamento, nós somos uma potência aonde quer que estejamos. Nesse momento nós estamos regionalmente, territorialmente, no município de Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro. Mas em algum outro momento, ou a trabalho ou a passeio, você possa estar fora desse estado e desse país, mas você continua sendo uma potência quando você está revestido da armadura de Deus, que é a virtude do Espírito viva, em movimento dentro de você. Quando Deus vê, necessita, peraí, estou vendo aqui a Gabi, meia devagarzinho, dá uma sacudida, vai lá, faz o que faz, diz o Evangelho de João, no capítulo 15, videira verdadeira, o pai é o agricultor, ele poda a árvore para frutificar mais ainda, frutos que permaneçam.
mas tu precisa estar sentindo esse prazer de estar diante do Senhor, junto com os irmãos, porque um ajuda o outro. Aleluia. Por mais que por gostar da mesma coisa, às vezes um grupo se aproxima mais, outro menos, mas a igreja do Senhor Jesus não é uma panela com a tampa fechada, a tampa está aberta o tempo todo, é só você querer juntar, mas até para isso, a virtude do Espírito precisa estar em movimento dentro de você. Que em nome de Jesus, nós possamos nos colocar assim diante do Senhor todos os dias, onde quer que esteja. Às vezes eu falo mais intenso do trabalho, mas poderia ser fora do trabalho, na minha vizinhança, até com os animais da rua. Uma vizinha que eu quase não vejo, eu só consigo falar com ela quando ela está saindo para dar comida a alguns animais da rua, que agora com a obra sumiu os gatos todinhos. Marcela que está feliz que parou de comprar a ração do gato da rua. O barulho sumiu com eles. Mas todas as poucas vezes que eu a encontro, eu busco ali, está falando, ainda que for dessa forma. E você? Se eu pegar o microfone agora e passo para a irmã na igreja, passo para Jael, onde é que se intensifica mais, mesmo com o ciclo da vida? Se eu for chamar o pastor Douglas, ele vai falar do que ele vive com a juventude, os adolescentes. Se eu chamar o pastor Davis, da vida que Deus deu a ele, do campo missionário da igreja local. Se eu chamar a doutora Carla, ela tem o campo missionário dela, que é o trabalho, e o seu campo missionário. E você? Não precisa ter um local específico, é só você entender que você precisa deixar Deus te agir, porque nós, como igreja, fortalecidos no poder de Deus, todos os planos e armadilhas e estratégias de Satanás são frustrados e derrotados, porque há poder no nome de Jesus. Convido a você nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos orar. A palavra do Senhor, ela é suficiente para nós. E em nome de Jesus eu peço, Pai, que a Tua palavra, refletida nesta manhã com os meus irmãos, começando por mim, ela possa ser suficiente para eu ser uma potência em Suas mãos, assim como os meus irmãos. E essa potência é para a glória do Senhor. Essa potência é para que o Seu nome seja glorificado, vidas sejam alcançadas para o Teu reino, vidas possam viver uma nova vida e nascer de novo. Eu convido nesta manhã a igreja do Senhor Jesus a fazer essa reflexão através da palavra do Senhor. Os exemplos da vida minha, pessoa, Sheila, eles não são para a sua vida. Você sabe quais são os desafios da sua vida e aonde você pode ser uma ferramenta de potência na mão do Senhor. E que nesta manhã nós possamos, fortalecidos no Senhor, virar a página da nossa vida. Em pleno próximo à virada de ano já. Hoje já são 2 de novembro. Daqui a pouquinho chegou o Natal, Senhor. Chegou, vira o ciclo, vira o calendário, vira tudo. Mas eu não quero virar do mesmo jeito que eu estou. Eu quero virar de uma forma diferente para glorificar e exaltar o Seu nome. Mas eu não estou esperando 31 de dezembro. Faz em mim hoje, faz na igreja do Senhor hoje. Fortaleça mentes e corações hoje. Liberta de sentimentos ruins hoje. Cala outras vozes hoje. E a partir de hoje, que a voz que elas possam ouvir é a do Salmo 23, é o do bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e ressuscitou e nos guia em águas tranquilas e refrigera a nossa alma em momento de aflições e questionamentos. É essa voz que nós queremos ouvir. Sela essa palavra no coração dos meus irmãos e no meu coração. E Santo Espírito de Deus, todas as vezes que necessário for, traz à nossa memória a Tua palavra, porque é ela que dá esperança. E essa palavra que dá esperança, nós possamos compartilhar até que o Senhor venha, anunciando em tempo, em fora de tempo, o amor do Senhor. E enquanto isso, o Senhor cuida dos detalhes da nossa vida, que também está tudo em oração diante do Senhor.
Eu oro assim nesta manhã, agradecida, Senhor, por essa manhã tão abençoada para mim, porque amanheci, o Senhor permitiu amanhecer. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, pela vida dos meus pastores. Obrigado pela vida desta igreja neste lugar. E que pela tua palavra essa igreja seja fortalecida e santificada. E tudo que não é do Senhor, que não pertence ao Senhor, qualquer sentimento e palavras torpes que não vêm do Senhor, seja sucumbida e extraída do nosso meio. E que aqui mentes e corações se conectem à eternidade, à vida com o Senhor. E que estamos por um tempo passageiros e peregrinos, mas enquanto aqui estivermos, o Senhor pode sim, assim como Isaías declarou. Eu declaro nesta manhã com meus irmãos: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. Eu oro assim nesta manhã, agradecida, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, pastor Davidson. Nós vamos entrar no momento administrativo, mas que essa palavra possa estar aí selada no teu coração, nos ajudando e nos abençoando a cada manhã.